Mas, meus amigos, a verdade mesmo dessa história, queridos, é o seguinte. Podem apagar a prova, podem anular a prova, podem dizer que ele não é ladrão, que ele não é bandido, podem colocá-lo novamente para disputar a eleição, podem fazer tudo o que vocês quiserem, tudo que eles quiserem. Mas a história nunca vai se apagar. Cuidado, hein? Eles estão querendo fazer isso. As fotos nunca vão ser apagadas. Lula tem foto com o empreiteiro acusado, investigado na Lava Jato no seu triplex. Lula tem foto com o empreiteiro acusado, investigado na Lava Jato no seu sítio. Lula tem fotos dele no sítio. Essas coisas não se apagam. Mas a foto tem que vir acompanhada de embasamento jurídico, né, Paulo? A foto, simplesmente pela foto, você aparece numa foto com a pessoa que é investigada, se é acusado, se é condenado também. Não, tem uma tonelada de provas. Tem que vir acompanhada. Não basta só a foto. As imagens realmente são abstratas. O presidente da República vai tirar foto com o empreiteiro num sítio que não é dele. Qualquer justificativa que for dada, simplesmente já acende um alerta na sociedade em relação a isso, que é visível. Eu entendo essa questão das provas, mas para mim tá claro, não tem muito mais o que fazer. Há um jogo político que já tá posto, já tá colocado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal querem que o Lula seja eleito presidente da República, querem que ele dispute a eleição e estão fazendo de tudo. E aí começam a inventar um monte de coisa. Então inventa uma coisinha aqui, a prova não pode ser em Curitiba, tem que ser em outro lugar, vamos transferir para Brasília, o fulano de tal, olha aqui, essa vírgula, aí se cria toda uma narrativa que está sendo feita, está sendo criada, mas no final das contas tem um objetivo claro. Querem que o cara dispute a eleição, estão com saudade dele e querem ele lá de novo. Joel Pinheiro da Fonseca. Olha, Paulo, a gente está vendo aqui o desmonte do combate à corrupção no país. E o STF é uma das peças desse desmonte aí. Primeiro, acabaram com a prisão em segunda instância. E veja, se não tem prisão em segunda instância, o criminoso de colarinho branco paga recurso atrás de recurso para nunca ter que ser transitado em julgado, nunca ir realmente cumprir a sua pena. E agora, especificamente, a questão do Lula, né? Já tinha a segunda turma dado que o Moro era parcial, com o argumento de que, olha, aquelas conversas dele, supostamente não usaram, né? Mas é óbvio que pesou no julgamento, até para a mudança do voto da Carmen Lúcia, dizendo, olha, aquelas conversas dele com os procuradores mostrava que ele não era imparcial, que ele tinha lado ali naquele processo. É importante sempre frisar 2 pontos, que eu acho que as pessoas muitas vezes perdem de vista. Primeiro, não houve nem nos piores acusadores dos processos contra o Lula, os piores acusadores do Sérgio Moro, nem eles chegam a dizer que alguma prova ali foi inventada, que qualquer evidência tenha sido criada, que algo tenha sido forjado, nada disso. Seria apenas que tinha uma proximidade ali que poderia ter enviesado o Sérgio Moro. Agora, então te pergunta, será que a proximidade do Sérgio Moro com os procuradores enviesou e fez ele condenar com base em provas que um juiz imparcial não teria condenado? A gente tem a resposta para isso. Porque o Moro condenou o Lula na primeira instância. O Lula nem foi preso ainda. A prisão na época era só na segunda instância. O caso, então, o processo foi remetido para a segunda instância, para um colegiado de juízes. Esse colegiado de juízes olhou as mesmas provas que o Sérgio Moro olhou. Eles não eram amiguinhos do Deltan, não tinham conversa de Telegram com outros procuradores. Eles olharam as mesmas provas e ratificaram a condenação. O processo pode estar viciado, João. Mas as provas estão lá. Indicação. Olha, e eu vou te dizer... a orientação do Moro de indicação de testemunha. Mas as provas são cabais, João. Olha, Vini, pelo amor de Deus. Eles olharam aquilo e condenaram. Me parece que é bastante sólido dizer que as provas de fato levam à condenação. Eu queria saber qual prova é essa, qual testemunho é esse que apareceu só graças ao Moro e que serviu para ser condenado o Lula. Não tem, mesmo porque isso mostrou-se na época. Faltou o Moro, assim, faltou tudo do Moro, mas faltou ele bater mais nessa tecla. O Moro, mesmo na época desse Telegram, negava um monte de pedidos dos procuradores também, do Ministério Público. Então não é que ele estava ali totalmente de acordo, trabalhando pela condenação, negou um monte de coisa que eles pediram também. Então eu acho que se exagera muito no Ok, uma coisa eu concordo. Não devia estar tendo aquele grau de conversa com o procurador. Concordo. Ainda deu dicas sobre como falar com a imprensa, não devia ter dado, errado. Joel, agora, dizer que isso afetou... no Brasil, a tradição jurídica. Mas não devia Todo mundo conversa com todo mundo. Isso não anula a prova. Então a corrupção também existe. Não, senhor. Mas isso não é corrupção, isso é justiça.
argumento. Agora, dizer que a corrupção existe. Conversa não é corrupção. Mendes julgando. Eu posso usar o mesmo argumento. Um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. Não, mas peraí. Chorou. Paulo, um erro não justifica o outro. Um erro não justifica o outro. É claro, é claro. Meu ponto é o seguinte, meu ponto é simples, é o seguinte. Tava errado, as conversas estavam. Elas mudaram o resultado do processo? Não mudaram, gente. Está condenado com base em muitas provas. E se no triplex já não mudou, que o Moro estava presente o tempo inteiro, no sítio ainda, que é a outra discussão, muito menos. Porque o Moro pegou o caso do sítio só ali no comecinho. Depois ele saiu, veio a juíza Gabriela Hart, que não deu muita trela para a conversinha de Deltan e de outros, e o resultado foi o mesmo. Lula condenado. Por fim, só para finalizar, a defesa do Lula está usando isso, tanto a mudança de fórum quanto essa questão da parcialidade, para dizer Lula é inocente. Porque, veja, na lei brasileira você é inocente até é condenado. Verdade. Do ponto de vista jurídico, ele continua sendo inocente. Assim como Bolsonaro é inocente também de toda e qualquer acusação, porque não tem nenhuma condenação dele na justiça. E não tem nenhuma prova. Isso não quer dizer que não fez. E a gente sabe muito bem e sabe das provas que tem contra o Lula de dizer. É óbvio, o Petrolão, gente, existiu. A corrupção junto à Petrobras, com propinas, junto a empreiteiras, passando para os partidos, PT na cabeça, mas outros partidos também, isso tudo existiu. E estão tentando apagar todas as condenações do único momento da história brasileira em que reduziu um pouco a certeza de impunidade do crime de corrupção. Gilmar Mendes diz quem é ou não é parcial no Brasil. É somente isso que eu tinha a dizer. A gente tem que fazer uma avaliação, já que vocês falaram todos os fatos, uma avaliação psicanalítica do Supremo Tribunal Federal, né? Do porquê, da qual razão ele está fazendo isso, invertendo o processo de justiça e transformando-se numa suprema vergonha nacional que libera bandidos e prende pessoas inocentes por crimes de opinião e se transforma praticamente num partido, essa que deveria ser a salvaguarda da justiça brasileira, a instituição maior da justiça brasileira, se transforma num partido político que tem duas frentes de ação opressiva. Uma em favor do establishment corrupto, o establishment corrupto que eu falo, o establishment corrupto sobretudo moral. A justiça brasileira sempre foi leniente e complacente com a bandidagem, em nome de uma suposta imparcialidade e isenção, ela gerou impunidade. E aí, eventualmente, quando surge a Lava Jato, você cria exatamente um sentimento de animosidade, raiva, ressentimento e inveja dessa operação, que foi a primeira e única que combateu taxativamente a corrupção de colarinho branco no Brasil. E é o que eles fazem. Acabam com prisão em segunda instância, cerceiam a possibilidade de delação premiada, criam uma série de óbices, de obstáculos, de filigranas jurídicas para que bandidos sejam soltos. E, eventualmente, do outro lado, a oposição sistematicamente feita ao governo Bolsonaro, a quem eles acham que é de direita, conservador, retrógrado. Aí eles unem o combate à corrupção, ao ódio ao Bolsonaro e colocam exatamente para a liberdade um candidato que é o maior líder da corrupção brasileira de todos os tempos, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E aí sentam em cima de uma montanha de provas, colocam em suspeição a segunda e a terceira instância, uma dezena de juízes que analisaram sistematicamente esse monturo de provas e exatamente liberam Lula. Gente, o Lula agora vai poder processar, e quem disse é o grande imparcial Gilmar Mendes, processar aqueles que o prenderam. Pode pegar fundos da União, do Estado, do seu dinheiro, para exatamente porque ele pode dizer que ele foi preso injustamente. Os 5 bilhões de reais apreendidos de corrupção da Lava Jato, que isso vai reverberar em outros processos, podem ser o quê? Devolvidos às mãos dos corruptos que saquearam o Estado brasileiro. É isso que a Suprema Vergonha Nacional, que o Supremo Tribunal Inquisitorial está fazendo. Ele está invertendo o processo de justiça. Olha a fala do Lewandowski. Agora, reconhece que o Barroso mandou bem ali. Mandou bem, eu admito quando ele mandou bem. Olha a fala asquerosa do Lewandowski. Ele exatamente acha que o combate à corrupção destruiu a economia brasileira. Não, Lewandowski. O que destrói a economia brasileira é o conluio. É o conluio de um presidente abjeto,
corrupto, criminoso como Lula, que comprou pessoas, deputados, empresas, impediu a livre iniciativa, o livre empreendedorismo, e isso sim sufoca a economia. É a corrupção que exatamente envergonha a nação e que sufoca o crescimento econômico e que sufoca o princípio de justiça. Mas tem que punir as pessoas, não as empresas. Tribunal Federal que acha que debater corrupção no julgamento sobre corrupção é uma questiúncula. Sabe o que eu acho que ilustra bem a situação que a gente vive? A outra discussão aqui lá do fórum, Curitiba ou Distrito Federal. E o Deltan foi preciso ali, ele disse, olha, decidiram lá atrás que era em Curitiba mesmo. A questão chegou no Supremo umas 6 vezes, STJ deu entendimento de que era em Curitiba mesmo. E daí no final, depois de tudo julgado, vai o habeas corpus, o Supremo inverte o entendimento e diz, não, na verdade tinha que ser em Brasília. Agora suponha que lá no começo já tivessem dito isso, já tivessem decidido, não, vamos fazer em Brasília. Sabe o que ia acontecer? Ia acontecer exatamente a mesma coisa. O caso ia prosseguir até a primeira, segunda instância, chegar no Supremo. A defesa do Lula mandaria um habeas corpus pro STJ, o STJ que a gente sabe cuja opinião era que era para ser em Curitiba mesmo, o STJ de forma inapelável ia conceder e ia dizer, não é para ser em Brasília não, volta tudo para Curitiba. Ou seja, gente, seja em A ou seja em B, a coisa foi feita para caminhar e ser anulada até o fim. No finzinho, agora uma coisa, Lewandowski tem razão. E quem tem acesso a esse tipo de chicana para anular tudo, tecnicalidades? Criminosos de colarinho branco, que tem dinheiro para pagar a sua defesa. Esse argumento de Brasília e Curitiba é mera burocracia criada para um objetivo já certeiro. Não, eu sei, Paulo. Eu sei, Paulo. Mas é óbvio isso, gente. É isso. Pelo amor de Deus. Isso é só se não tivesse. A questão da comarca foi decidida 8 vezes. Vejam o tamanho da burocracia que o Joel está citando aqui agora. Isso não altera em nada o processo. Isso é uma mera questão de localidade do processo. Ou seja, percebam o nível que eles estão chegando para atingir o objetivo deles, que é, volto a insistir aqui, os caras querem que o Lula volte pro poder. Querem, Joel, eu não tenho certeza, temporalidade. Vejam que o Gilmar Mendes queira isso, eu não sei, não. Não sei se é isso. Não, o Gilmar Mendes não quer isso. O Gilmar Mendes tá abafando a Lava Jato desde antes. O Gilmar Mendes quer que o Lula faça as 2 indicações em 2023. Cássio Nunes votou como você tá dizendo, a indicação do Bolsonaro. Não muda tanto. Cássio Nunes votou junto do Gilmar, Paulo. Você viu isso? Sim. Então não é que muda tanto assim de onde vem. Mas muda, claro que muda. Há um establishment no Supremo Tribunal Federal de maioria de indicações petistas. Exatamente. Isso precisa ser mantido. O Gilmar que é petista, o Gilmar é da FHC. O Gilmar é da FHC, Paulo. O Gilmar é do indicação da FHC. Moral da política brasileira, Joel. E o Gilmar já abafava a Lava Jato desde antes. Tá muito difícil o clima aqui. O racha na bancada tá cada vez mais visível. Agora, o Lewandowski tem razão quando ele fala tem razão que o Supremo não combate a corrupção. Não é papel do Supremo combater a corrupção. O papel do Supremo é julgar os processos. É incentivar a corrupção. Nem incentivar, nem combater. Não é tão simples assim, não é tão simples. O Supremo não é. O Supremo não é verdade. Agora, só uma coisa, o Supremo tem mais funções. Uma função social. Realmente, o Gilmar Mendes, ele não é exatamente um petista raiz. Ele é um partidário do establishment corrupto. Ele já livrou o Michel Temer, ele já ajudou a livrar a Dilma Rousseff, uma série de pessoas, exatamente, que são amigos dele. O Aécio Neves, a quem ele ligou 800 vezes e não foi julgado suspeição. Ou seja, não é uma coisa de esquerda exatamente só no Supremo. Existe uma coisa favorável ao establishment corrupto. Não é à toa que eles julgaram 8 vezes a questão da comarca e voltam exatamente nesse momento, um ano antes da eleição, para colocar Lula no ápice do apogeu da mídia. Não é à toa, por exemplo, que o Gilmar sentou em cima 2 anos, como o Barroso brilhantemente diz, em cima das conversas gravadas e que não foram periciadas a ponto de ser atestadas como verídicas ou não, para exatamente agora, quando o povo tá confinado dentro de casa e não pode exatamente espernear e não pode protestar, agora para colocar exatamente essa suspeição do Moro em cima da eleição. Ou seja, o Gilmar Mendes, ele é o epítome, a tradução viva de uma politização de um Supremo em nome de um establishment, volto a dizer, moralmente corrupto. O Supremo Tribunal Federal se transformou num partido contra o presidente e a favor da corrupção moral do país. Não, o presidente está a favor agora. Isso é abjeto. Eu preciso girar aqui. Mais algum ponto? Lembrando que o presidente Bolsonaro, por conivência, aceitou também, desde o início, ali, coisas do COAF, do Supremo, também estava junto. Estava junto nesse jogo. Agora, eu só queria reiterar uma coisa. Meu ministro favorito,
Luiz Roberto Barroso, mais uma vez, deu exemplo. Teve um lampejo de lucidez. Só o Lewandowski foi perfeito. Zé, você quer fechar? Eu quero sim. Primeiro que é tão evidente aí, a verdade ela é teimosa, e é tão evidente que houve crimes e praticados por Lula, chefiados por Lula, que o Adrilles e o Joel ficaram ali lado a lado, né? E o Vini que fez o papel de, mas tem os aspectos jurídicos. É o advogado do diabo. Advogado do diabo. Mas olha, Paulo, eu digo o seguinte, é inocência pensar que indicados por um presidente se transformam em escravos dele no Supremo Tribunal Federal. A história mostra que não. Depois, quando o ministro chega, a Ellen Grace falou isso. Quando o ministro chega no primeiro dia, ele ainda é grato pela indicação. No segundo dia, quando ele vê que ele é irremovível, que tem salários e que vai ficar muito tempo no Supremo, ele já vai esquecendo. Tanto é assim que o maior algoz do PT foi Joaquim Barbosa, indicado pelo então presidente Lula. E ele foi ele que levou ali com muita força a possibilidade de fazer o primeiro julgamento contra o ex-presidente Lula, que foi o mensalão, né? E houve outros casos. A gente vê que o Barroso foi indicado pelo Lula, o Fachin, o Fux, então vários. Agora, o que há é essa disputa de ideias. Antes era ali se era progressista, se era liberal, agora é mais ou menos de grupos mesmo. Agora, independente da indicação, a gente vê que ontem, por exemplo, o Nunes Marques já se alinhou ali com o grupo do Gilmar Mendes. Muito bem. A saída é o aeroporto, minha gente. Né, Zé Maria? Nossa, tá dando uma esperança. Não é, Paula? Eu confesso que quando o Joel falou, olha, a saída é o aeroporto. Se fosse um, ia dar problema, outro também. Me deu uma esperança, assim, de que vai dar certo em algum momento. E olha, saiu hoje, meu caro Vinícius Moura, uma pesquisa. Vinícius Moura tá feliz, hein, Joelzinho? Ele tá um advogado do diabo. Do Gilmar. Tá botando tempero nesse programa. Olha o Vini saindo da toca. Tá daquele jeito. Trouxe a pimenta. Trouxe tempero pra esse programa, sim, perfeito. Mas olha, deixa eu só falar uma coisa rapidamente, meu caro produtor. É o seguinte, nós temos uma pesquisa Exame Ideia Big Data hoje, que tá dando Lula no primeiro turno 33%, Bolsonaro 32%, depois Ciro Gomes 9%, Huck 6%, Dória 4%, Amoedo 3%, Mandetta 3%, Gentili 2%. Chama todos. Só que, vejam só, olha o segundo turno, peraí, olha o segundo turno aqui, Exame Ideia de hoje, agora, dia 23 de abril. E o segundo? Diz o seguinte, segundo turno, Lula versus Bolsonaro, Lula 40%, Bolsonaro 38%, não sabe 17%. Comemora, Adriles, comemora agora, Adriles. Só que aí, comemora, então. Não, só que aí, peraí, gente, deixa eu falar um minuto. Eu tenho uma boa notícia pra dar pro Joel. Em todos os outros cenários, o Bolsonaro vence. Em todos os outros. Então vence do Ciro, vence do Dória, vence do Huck. Duvido. Você vai dar uma de negacionista da pesquisa. Não, a pesquisa é real, mas na hora H é da diferente. Vamos lá. Então ele ganha do Ciro, ele ganha do Dória, ele ganha do Huck, ele ganha do Leite, ele ganha até do Sérgio Moro, 45% a 31% Bolsonaro, e ganha também, sabe de quem, Adriles? Do Mandetta. O incrível! Mandetta até o Adriles ganha. Posso fazer o meu comentário rapidinho? Mas assim, 30 segundos, porque eu não aguento mais ouvir sua voz. Bolsonaro está virtualmente eleito. Se nesse momento... Olha só! Nesse momento vai devagar com a carruagem. Repare CPI, bem. O mundo, a França, a União Europeia, jornalistas brasileiros, todo mundo, isso não é exagero retórico, o mundo está contra Bolsonaro, com recorde de mortes. Por que será? Ou é Bolsonaro que está contra o mundo? Até o vírus está contra o Bolsonaro? Até o vírus está contra? Está contra a humanidade. Se todo mundo, se todo o estabelecimento político, midiático, artístico contra o Bolsonaro, se no auge da pandemia ele está empatado com o Lula e vence todos os outros, daqui um ano, meu filho, está eleito no primeiro turno. Sem sombra de dúvida. Nossa, mãe. Esse negócio de establishment político aí eu não concordo. Por conta do que o Joel falou. O negócio do Cássio Nunes Marques ter votado com o Gilmar Mendes ontem. A verdade é que tá todo mundo... Convence. Mas quem botou o Cássio lá foi o Bolsonaro, pô. Convence. Esse é o ponto. Mas enfim, meus caros... Tá tenso hoje, né, Paulo? Nossa, tá muito difícil. E dando muito Vocês lembram no início da semana hoje, eu falei aqui.
Nosso racha tá cada vez mais exposto. O pessoal tá percebendo aqui no Twitter. E vai ficando pior. E aí a nossa relação vai ficando insustentável. O Vini tá rindo, mas ele é um dos principais artífices desse racha hoje. O ódio, o ressentimento aqui no Twitter, ele é protagonista Paulinha, dessa manhã. Esses são os dados do Twitter, mentira. O Vini tá se mostrando. Eu me lembro muito bem. Jogando alguns elementos. Um dos primeiros programas que eu fiz, meus seguidores me alertaram. Cuidado com aquela bancada é pesada, ela racha. Sim. Mas não era o 3 em 1, não? Era, tô brincando.